Oi, gente. Todo mundo pronto aí para o nosso segundo encontro sobre luto, né? Que a gente se propõe a conversar em 3 momentos. Eu sei que é muito pouco perto de tudo que a gente precisaria compartilhar, mas como eu disse na primeira vez, a gente tem 1 hora, a vida dá o que é possível. E dentro do que é possível, eu prometo que eu vou fazer o melhor que eu puder. Acho que as pessoas estão chegando. Muito do que nós conversamos nessa semana, né, na terça-feira, sobre o grito, né, o direito ao grito, o direito à dor, à expressão da tristeza, diante de tudo isso que a gente está vendo acontecer, mais de 100 mil mortos, né? Todo dia a gente tem mais de 1.000 pessoas que estão morrendo por essa doença, né, pelo Covid. E também, como eu disse na terça-feira, não são só mortes por Covid, são as mortes da era Covid. São as pessoas que estão morrendo nesses tempos e que morrem de Covid, morrem de câncer, de doença cardíaca, de acidente, de doença renal, doença neurológica. As pessoas, elas não entram na fila para morrer daquilo que elas querem morrer. A gente está num tempo onde a morte na era Covid é a morte que é muito, muito dolorida. E que num primeiro tempo nós conversamos sobre a questão da manifestação, né, da dor, o grito. Temos direito a essa tristeza e nós percebemos um movimento muito claro de distanciamento emocional. As pessoas não suportam mais fazer o distanciamento social e aí elas iniciam um processo de distanciamento emocional. É como se... Tem uma história, né, de banalização da morte. Muitas pessoas me procuram para falar sobre esse tema ultimamente, falando sobre... Ninguém dá mais atenção para esse problema, né? Porque já deu conversar sobre isso, né? Então já chega de falar sobre esse assunto, bola para frente, a gente tem que deixar a vida voltar ao normal. Então, as pessoas que têm uma necessidade muito grande de abafar o grito, às vezes elas querem abafar o grito com outros gritos, que foi o que eu também disse, não tem como abafar um grito com outro grito. A gente tem que ter espaço para conter o grito. E o espaço de continência do grito chama-se silêncio. Por mais que você grite, por mais que você possa escutar a sua voz dentro desse grito, a gente fala alto porque a gente tem medo de ninguém nos ouvir. A gente grita porque a gente acredita que a pessoa que vai ouvir um grito tem mais capacidade de compreender o que a gente quer dizer. E essa dor que vem através dessa manifestação, né, do sofrimento, dessa tristeza, não consegue ser aliviada com mais gritos ou com palavras bobas, fúteis, do tipo, você perdeu um filho, mas você tem outro. Você perdeu seu marido, mas você tá novo, você pode estar nova, você pode casar de novo. Você perdeu sua companheira, você pode casar de novo. Você perdeu um irmão, você tem outro irmão. Você perdeu um pai, você tem sua mãe. Mas tem pessoas que perderam pai, mãe, filho. Ou que perderam 2 filhos ao mesmo tempo. Famílias quase inteiras que foram dizimadas por conta dessa doença, que poderia ter sido evitada sim. Né? Teve um comentário na nossa última conversa, né? Como assim evitável? O que a gente toma para evitar? Não, você não toma, não. Você não toma nenhum remédio, você toma vergonha na cara. Você toma juízo, porque a forma de evitar é não se contaminar. Não se contaminar é distanciamento social. É isso que você toma. Toma atenção na importância desse problema que a gente está enfrentando, o mundo inteiro está enfrentando. Só que teve países que viveram pouquíssimas perdas,
que talvez ficassem diluídas de fato no número geral de mortes naquele ano. Mas a gente não vai ter nenhuma diluição de número de mortes aqui no Brasil. A gente tem um transbordamento da morte aqui. E esse transbordamento da morte leva a esse distanciamento emocional. Como que a gente lida com isso? A gente deveria se distanciar das pessoas distanciadas emocionalmente, porque o luto que nós estamos vivendo, não, como também comentei no último encontro, não é um luto apenas das vidas que se foram. A gente está vivendo o luto da falta de caráter, da falta de honestidade, da falta de valor da vida, sobre a própria vida, sobre a vida das pessoas que ama e a vida das pessoas desconhecidas, que valem tanto quanto qualquer outra vida. A gente sabe que esse processo de luto que as pessoas enfrentam, né? É possível que nessas 300 e tantas pessoas que estão entrando agora aqui, tenha muitas pessoas que estão passando pelo processo de luto. E depois do grito, a gente vai fazer silêncio. Para ouvir o grito, a gente tem que fazer silêncio. A gente tem que ter espaço dentro de nós para conter esse silêncio. Muitas vezes, a necessidade de dizer algo para essas pessoas é algo que diz respeito a uma necessidade de quem as escuta gritando. A gente quer dizer alguma coisa, você quer falar alguma coisa. Quem perdeu quer que alguma coisa seja dita, ou às vezes nem quer, porque sabe que não vai ter nada que possa ser dito que alivie isso. Então a gente faz esse silêncio. Nessa semana eu vi várias manifestações nas redes sociais, né, de pessoas falando: vamos fazer um minuto de silêncio pela morte das pessoas. Só que a gente precisa bem mais de um minuto. Não é só uma manifestação você fazer silêncio. O silêncio é necessário. Quando a gente diz que faz silêncio, muitas vezes a gente não faz, né? A gente fica quieto, mas dentro de nós, dentro da nossa cabeça, tem muita voz, tem muita fala, tem muita discussão, muito conflito, mesmo quando a gente está com a boca fechada. E a gente precisa desse silêncio do conflito também, do conflito interno. Existe um espaço que é uma trajetória, né, dentro desse processo de luto, onde você tem a sensação de ter perdido o sentido da sua vida. Então, o que é perder o sentido? É não saber para onde você vai. Se perder o sentido é perder o norte, é perder a sua direção, porque alguém que você ama muito não está mais ao seu alcance. Essas pessoas que morreram, elas não ficaram na vida da gente um dia só. Elas precisaram de um dia só para elas irem embora, que foi o dia da morte delas. Mas elas não ficaram na nossa vida um dia só. As pessoas que eu conheci, que morreram, eu as encontrei muito antes do tempo da morte delas. E vocês sabem aí que quando eu digo isso, vocês vão sorrir e falar: meu pai também ficou bastante tempo comigo. Muito menos do que eu gostaria que ele ficasse. Mas ele ficou bastante tempo. Minha mãe ficou bastante tempo comigo. Os filhos que nós temos, não importa o quanto tempo eles fiquem conosco, mas é tempo suficiente para a gente sentir um amor que não tem nem tamanho. A gente não precisa de 20 anos para amar uma pessoa que nasceu de nós. Às vezes a gente só precisa saber que ela existe, né? Quando você faz o exame lá de gravidez ali, quando você faz o exame, você já sabe o que é amor. E aí não importa se você perdeu o filho dentro da sua barriga, se você perdeu o filho com 1 ano, com 2 anos, com 10 anos, com 20, com 30, com 50, com 70 anos. Perder um filho é perder a tua continuidade. Muitas vezes a gente tem uma noção de eternidade tendo filhos, porque
porque aí a gente sabe que metade de nós continua ali, filhos, netos, né? A nossa noção de continuidade desaparece. E quando a gente perde pai e mãe, a gente perde a nossa percepção de segurança, de estarmos a salvo. O colo de um pai e o colo de uma mãe é o lugar onde a gente está a salvo. E estar a salvo não é muitas vezes estar em segurança. Eu tive a honra de cuidar de um paciente há alguns anos atrás. Alguns não, acho que muitos anos atrás. Que eu cuidava dele, eu fazia visita domiciliar. Eu ia toda semana na casa dele. Estava num processo bastante grave de uma doença oncológica, de um câncer de intestino. E ele tinha muitos sintomas e eu o visitava toda semana para os ajustes todos e para também dar o suporte à família. Então, teve um momento em que eu tirei férias. Eu tirei 2 semanas de férias. E naquelas 2 semanas eu deixei um contato para esse paciente, para essa família, o contato de 2 colegas que poderiam visitá-lo caso tivesse alguma necessidade. Ele me prometeu que chamaria por ajuda. Mas ele não chamou. E dali 2 semanas, quando eu voltei, ele estava muito mais frágil do que quando eu havia viajado. Quando 2 semanas antes, né? Quando eu tinha parado de fazer as visitas. 2 semanas depois, quando eu voltei, ele não tinha pedido ajuda e ele estava muito, muito mal. E aí eu perguntei para ele: seu Davi, por que o senhor não chamou ninguém? Aí ele disse: porque talvez todos pudessem me dar segurança, mas eu não estava me sentindo a salvo. Aí eu fiz uma cara de: como assim, né? Qual a diferença? A diferença, Ana, é uma coisa que você saberia se você tivesse vivido na guerra. Eu vivi um tempo na guerra. E eu era bem pequeno e naquele tempo o exército retirou as crianças das casas para levá-las para um abrigo onde elas estivessem em segurança. Mas tudo que eu mais queria era estar perto da minha mãe e do meu pai. Porque eles poderiam estar no meio de um bombardeio, mas se eu estivesse junto deles, eu me sentiria a salvo. E é muito disso que nós sentimos quando a gente perde pai e mãe. A gente perde o olhar que nos deixa a salvo, a voz que nos deixa a salvo, a voz que diz, tá tudo bem, ou a voz que dá bronca na gente. E quando a gente perde filho, a gente perde a nossa noção de continuidade. É como se nós tivéssemos sido interrompidos, amputados. Quando a gente perde irmão, a gente perde uma testemunha da nossa história. Porque nem pai nem filho sabe exatamente o que aconteceu, como sabem os irmãos. Então, quando um irmão vai na frente, parece que ele leva um pedaço da história que ele viveu com a gente. E isso acontece também com os amigos. Porque tem sempre aquele dia que estava só você e aquela pessoa. E aconteceu uma coisa muito, muito incrível naquele dia. Mas aí uma das testemunhas daquele dia se foi. E aí parece que aquele dia não aconteceu. Porque você não tem mais aquele amigo ou aquele irmão para falar. Lembra aquele dia que a gente se meteu naquela encrenca e a gente conseguiu resolver? Ou lembra aquele dia que a gente viajou e que a gente viu aquele sol nascendo naquele lugar? Lembra aquele dia que eu estava tão mal e você me recebeu na tua casa e cuidou de mim? Não tem mais para quem a gente chega e fala, lembra? Porque não tem mais quem tenha lembrança conjunta conosco. E aí nesses lugares a gente faz silêncio, nesses lugares de memória, né? Quando você pensa assim, naquela pessoa que você amava que foi. E aí você fala, e agora? E depois desse agora, é um baita silêncio. Não tem resposta. Todas as pessoas que possam responder alguma coisa, em geral elas respondem alguma bobagem. E depois você olha em volta e vê que parece que ninguém mais se importa. Quando a gente tem uma pessoa que a gente chama que está doente,
pessoa que estivesse no hospital, por exemplo, com Covid. Teve aquele tempo de começar a ter sintoma, e aí ver que não era só uma gripezinha, e que estava começando a faltar o ar, e estava tossindo muito, estava com febre, estava muito fraco, e foi para o hospital, e ficou internado. E aí, quando você deixou esse familiar lá no hospital, ou quando você fechou a porta lá do quarto, achando que podia melhorar, depois disso, teve um silêncio. A pessoa não se comunicava mais, os médicos não davam notícias, os enfermeiros, os técnicos, as pessoas do hospital não conseguiam dizer o que estava acontecendo. E você fazia perguntas e o que vinha era silêncio. As pessoas te mandando mensagens, perguntando sobre seu familiar, sobre a pessoa que você ama, e você fazia silêncio, porque não tinha resposta. E aí, até o dia que a pessoa morre, ainda existem perguntas que estão sendo feitas. Você faz perguntas para os profissionais de saúde, para os médicos, as pessoas que têm seu WhatsApp, seu celular, te ligam para sua casa para saber. Existe um barulho das perguntas. Ah, como é que tá? Melhorou? Melhorou? E só vem silêncio. Não tem resposta. E quando vem a resposta da morte, você recebe a ligação do hospital. Então tem diversas formas terríveis de se dar a notícia da morte de alguém. Tem as formas terríveis possíveis e as formas terríveis que são erradas. E eu tenho certeza que muitas pessoas receberam a pior notícia da forma errada. De uma forma distante, de uma forma cruel, de uma forma rápida, de uma forma atrasada no conteúdo da importância do que estava sendo dito. E às vezes é muito difícil perdoar a forma como é dito. Eu costumo dizer que muitas vezes a gente consegue até superar a morte de uma pessoa muito amada, mas a gente não consegue superar a crueldade da fala de pessoas que realmente não sabem se importar. Que era até melhor que elas fizessem silêncio, mas elas acabam abrindo a boca para falar alguma coisa que é muito, muito mais dolorida do que aquilo que você já precisa aguentar. E aí eu tenho certeza que muitas pessoas receberam a notícia da morte de uma forma muito imprudente, como se tivessem sido jogadas num grande abismo. E foram. Depois da notícia da morte, depois do enterro, existe um silêncio que acontece por causa da dificuldade das pessoas em fazerem um silêncio presente, sabe? De você estar do lado de uma pessoa e trocar olhares com ela, mesmo debaixo da máscara, assim. Você trocar um olhar de: eu faço silêncio para honrar o seu grito. Eu faço silêncio para honrar o teu espaço de dor. E esse silêncio muitas vezes ele não aconteceu dessa forma respeitosa, mas o silêncio aconteceu. Porque aí as pessoas param de te ligar, né? Elas param de mandar mensagem. E se alguém manda mensagem perguntando se está tudo bem, você fala que não está tudo bem, a pessoa te responde te jogando para outro abismo. Mas tem que ficar tudo bem. Você precisa reagir. A vida continua. Essa frase, a vida continua, ela não é mentira. Ela continua. Mas é como se você estivesse agora num espaço onde não tem relógio, onde não tem tempo. Você entra num espaço totalmente preenchido de nada. É um espaço vazio. É um nada absoluto. Tem umas imagens de desertos de sal que parece aquilo. É um lugar de chão branco que dói o olho. É um branco tão claro que
traz para você uma sensação de que é impossível ficar de olhos abertos. Porque é tão claro que a pessoa que morreu não vai voltar. Porque ele tem a fase do choque, né, do grito, da negação, de você falar, não, não é possível, não é possível, não é possível, e vem para um espaço do silêncio onde é possível, a pessoa não vai voltar. Ela desapareceu para sempre. Você não vai mais encontrar ela e você não vai mais poder ouvi-la. Tem muitas pessoas agora nessa área de celular, né, que tem mensagens de áudio. Eu vejo muita gente reclamando de mensagem de áudio. Você sabe que teve um tempo que eu até reclamava também de mensagem de áudio. E agora, eu nunca amei tanto mensagem de áudio. Porque a hora que eu escuto a voz, eu consigo ver a pessoa perto. Eu tenho feito isso muito com os meus pacientes, assim. Eu quero notícias de áudio. Eu quero te ouvir dizendo como você está. Eu quero ouvir a voz das pessoas que eu amo. Então, os meus amigos mandam mensagens escritas, é muito bom. Mas quando eles mandam áudio, é muito melhor. Porque a gente gosta de ouvir a voz das pessoas. Às vezes a gente precisa ouvir a voz da pessoa. No tempo que não tinha chamada de vídeo, né? A gente falava do telefone. E era bom ouvir. Quando a gente escreve, a gente está mandando 7% do que aquilo que a gente quer dizer. Quando a gente ouve, nós temos acesso a muito mais do que só 7% do que aquilo que pode ser dito. E aí tem muitas pessoas que têm mensagens de áudio das pessoas que morreram. Mensagens antigas, tipo, leva a blusa, leva guarda-chuva, vai chover. E aí você vai ouvir aquela mensagem centenas de vezes, porque você quer de novo ouvir a voz da pessoa. E agora ela está em silêncio. E muitas pessoas não puderam se despedir. Elas tiveram que fazer silêncio também. Não era só o silêncio da pessoa que está entubada no hospital, que era difícil. Era o silêncio das pessoas que estavam fora do hospital e que queriam se comunicar com esses entes queridos. E essas pessoas, elas foram entubadas e talvez a última coisa que eles devem ter ouvido foram as vozes dos profissionais de saúde. Eu sempre peço para os profissionais de saúde, antes de entubar alguém, olhe nos olhos dessa pessoa e diga, eu vou fazer o melhor que eu puder por você. Se a última mensagem que você escutar na sua vida for essa, vai ter valido a pena. Você ter certeza de que alguém ia fazer o melhor por você. Quando você for se despedir de alguém, que você não tem certeza que vai encontrar de novo, diz isso. Eu vou fazer o melhor que eu puder por você. É possível que muitas dessas pessoas que morreram não tiveram algo muito bom para ouvir imediatamente antes de perderem a consciência. Mas elas tiveram memórias sobre muitas coisas que foram ditas e que foram bonitas de ouvir. E é nesse lugar de silêncio que a gente vai poder lembrar de tudo isso que foi dito. E que foi bom de falar e que certamente é muito bom de lembrar. Para a gente poder entrar nesse espaço dos ecos, né, das coisas que foram ditas e que valem a pena a gente ouvir de novo, nós temos que fazer silêncio para poder lembrar. É o silêncio que vem depois do grito, onde você vasculha as coisas dentro de você para encontrar pistas de tudo aquilo que foi amor vivido na história, na tua história, junto com a história da pessoa que morreu. Nós estamos na vida das pessoas que a gente ama e a gente vai deixando pistas. Pistas que sinalizam quem somos para aquela pessoa que morreu. E quem é aquele que a gente ama quando a gente morre.
Então, se eu vou morrer a semana que vem, eu ainda não sei disso. Mas suponha que eu não esteja aqui a semana que vem. Para todas as pessoas que eu amo, eu espero ter deixado pistas suficientes para que elas saibam quão grandes, quão incríveis, o quão maravilhosas essas pessoas são para mim. E o quão incríveis e maravilhosas eu as vejo. E sei que elas vão ser capazes de seguir a vida delas, mesmo na minha ausência, mesmo quando eu fizer silêncio. Mesmo quando a minha voz só pudesse ser ouvida através das mensagens antigas que eu tenha deixado. Que eu não possa dizer nada de novo, mas que tudo aquilo que eu tenha dito faça sentido para um futuro que eu não vou estar. Todo mundo que a gente conhece deixa pistas para nós em relação a isso. As pessoas que a gente conhece e ama, né? Porque nós estamos falando de luto. Luto é um processo que começa no dia que a gente rompe uma ligação, um vínculo, uma relação muito importante para nós. A gente não entra em processo de luto por 104 mil pessoas. A gente entra em processo de luto por uma pessoa que a gente ama e que morreu. No dia que ela morre, nós entramos em processo de luto. Não tem uma forma certa de viver o luto. Existe a forma que nós vamos traçar, é o caminho que nós vamos traçar, que a gente vai ter que caminhar. O luto é um trabalho individual, é um trabalho solitário. Porque dentro desse processo você vai reencontrar quem você é nos olhos da pessoa que morreu, na percepção da pessoa que morreu. E para isso a gente precisa de silêncio, quietude. Preenchida de tristeza, sem dúvida. A tristeza ela faz companhia pra gente em todo esse processo. Mas no silêncio já não tem mais desespero. Tem uma história, duas histórias que eu queria contar para vocês sobre essa questão do silêncio. Uma história sobre a Teresa de Calcutá. A Teresa era uma jovem muito devota, né? Ela era cristã e ela tinha uma devoção muito grande em Jesus Cristo. Nós vivemos num país, gente, que mais de 90% das pessoas dizem que acreditam em Deus. E a grande maioria das pessoas que acreditam em Deus tem religiões conectadas com Jesus Cristo. Então, os evangélicos, os católicos, umbandistas, espíritas, todas essas pessoas fazem parte de religiões que se conectam com essa história cristã. Mesmo para as pessoas que não se conectam com a história cristã, não tem como não reconhecer a importância dessa história para o nosso mundo ocidental. Afinal, o nosso calendário é feito disso, né? O antes de Cristo e depois de Cristo. E nessa história cristã, vale muito a importância da mensagem que eu queria que vocês refletissem nesse momento de falar sobre silêncio. A Teresa, ela tinha um vínculo muito forte com Jesus Cristo. E ela relatava ter experiências concretas, né? Experiências muito reais, místicas, com a presença de Jesus Cristo. Onde ela conversava com ele altos papos. Não era só uma percepção assim, uma sensação. Ela descrevia conversas de alta complexidade. Como nós poderíamos estar agora. Agora eu estou um pouco no monólogo, né? Mas eu sei que vocês estão aí prestando atenção e pensando mil coisas, hein? E esse momento da Teresa, na conexão com Jesus, ele explica para ela o que ela precisaria fazer na Índia. Que ela precisaria sair do claustro, porque ela, como religiosa, né, vivia dentro de um mosteiro enclausurado nas orações. E aí ele disse a ela que precisaria que ela saísse de lá e fosse fazer uma grande missão. Essa missão seria na Índia e ela teria uma série de desafios para encarar. E aí ela conta
que Jesus explicou direitinho para ela, ponto por ponto, tipo plano de negócio, sabe? Planejamento estratégico, assim, detalhes muito minuciosos. E a Teresa ela trocava cartas com um bispo, que era como se fosse um orientador, assim, um guru para ela, esse bispo. E aí numa das cartas, ela explica para esse bispo qual que era a proposta de Jesus para ela. E aí o bispo diz a ela: "Você tá doida, menina? Você não vai sair daí. Cai na real." Se fosse paulista, diria: "Mano do céu, sem noção. Você é uma religiosa. As mulheres ficam do lado de dentro do mosteiro, não saem. Quem sai são os padres." E aí ela insiste, fala assim: "Mas, meu senhor, foi o chefão que pediu para eu fazer isso. Foi Jesus." E aí o bispo não tinha como discutir com ela. E aí ele resolve falar com o Papa, para ver se o Papa ia autorizar. Quando o bispo pensa em falar com o Papa, ele quase tem certeza que o Papa vai dizer: "Tá doido, mano do céu, sem noção." E o Papa Pio XII permite que ela saia. E ela sai do claustro, junto com mais algumas religiosas, e vai em direção àquela missão. Só que no dia em que ela sai, é o dia que marca o silêncio de Jesus. O dia que ela pôs o pé fora daquele mosteiro. Ela nunca mais teve nenhuma experiência mística com Jesus. E ela segue achando que tinha alguma coisa errada, mas ela já sabia o que fazer. E ela vai em frente. E ela passa 50 anos em missão. Ela mantém a correspondência com esse bispo, com esse orientador dela. E ela conta os detalhes de toda a tristeza que ela presenciou, de todas as humilhações que ela precisou passar, de todas as dificuldades que ela viu acontecer. A Teresa retirava moribundos da rua para cuidar deles, no espaço, na casa que ela construiu, junto com as outras religiosas. E chegou um determinado ponto desse caminho em que ela manda uma carta para esse bispo e diz: "Deus não existe. Jesus não existe." E aí o bispo responde a ela: "Mas Teresa, se você acha que ele não existe, você vai parar tudo e vai voltar? Vai desistir?" E ela responde: "Não. Deus não existe. Quem que vai ajudar essas pessoas? Eu tenho que continuar aqui." E ela segue a missão dela por 50 anos em silêncio, no silêncio absoluto daquele Jesus com a qual ela tinha certeza que a amava e que não iria abandoná-la. E um belo dia ela volta, porque ela fica muito idosa e ela precisa voltar. E aí, nos momentos de meditação, né, porque depois ela não reza mais, né, ela já não acredita mais em Deus. Ela está em meditação. E na meditação, ela se lembra do Monte das Oliveiras. No Monte das Oliveiras, conta a história que Jesus conversa com Deus e fala: "Afasta de mim esse cálice." E Deus faz silêncio. E no silêncio, Jesus sabe que tinha que cumprir seu calvário e foi em frente. Quando ela medita sobre esse momento, ela se dá conta que ela de fato era muito amada por Jesus, porque ele partilhou com ela o silêncio que ele viveu no Monte das Oliveiras. Durante 50 anos, ela ouviu o silêncio. Mas dentro desse silêncio havia tudo o que ela precisava saber para cumprir a missão dela. E aí, depois dessa epifania, ela volta a ter as experiências místicas com a presença de Jesus. Dentro do silêncio existe a resposta do que é preciso ser feito com a sua vida.
porque essa pessoa que você perdeu, ela deixou essas pistas do que você deve fazer para seguir esse caminho dentro da sua vida, dentro do que você veio para fazer nesse mundo, dentro da sua missão aqui. E se você é uma das pessoas que rompeu relações com Deus nesse momento de pandemia, nesse momento de perder uma pessoa que você ama muito, lembra disso. Se Deus não existe, então tem muito para se fazer nesse mundo. Se Deus não existe, a gente tem muita gente para ajudar. A gente tem muita gente para cuidar. E se Deus existe e Ele está em silêncio, é porque Ele acredita que dentro de nós tem um espaço de consciência daquilo que nós precisamos fazer, que é seguir em frente. E seguir em frente sem nenhum sentido é muito difícil. Mas não é impossível. E aí eu quero contar para vocês uma outra história que para mim é muito inspiradora. Pessoalmente, para mim é muito inspiradora. Um rapaz muito jovem, 20 e poucos anos, começou a perceber que tinha dificuldade de ouvir. E ele procurou muitos médicos. Era uma época muito glamurosa e ele era muito talentoso, teve acesso a bons médicos. E os bons médicos meio que diziam para ele ter paciência e fazer um tratamento aqui, um tratamento ali, um tratamento acolá, e o tempo foi passando. E esse moço ficou surdo, muito jovem. Esse moço era Beethoven, Ludwig van Beethoven. Muito jovem, acometido por uma doença incurável, que tirou dele o único sentido que para ele fazia sentido ter, porque ele amava a música mais do que a vida dele. E ele não podia mais ouvir música. Ele não podia mais ouvir a voz de ninguém. Ele estava diante de uma orquestra e ele não podia mais saber o que estava sendo tocado. O Beethoven deixou muitas cartas para uma mulher que ele amou muito. Numa dessas cartas, ele diz que incontáveis vezes ele pensou em tirar a vida dele, porque dele foi tirado o único sentido que era absolutamente fundamental para que a vida dele fizesse sentido, né? Então, um sentido, né? Nossos 5 sentidos, né? Um deles a audição, visão, olfato, tato. Ele perdeu a audição, que era um sentido que fazia com que ele pudesse interagir com o mundo naquele lugar que ele era o melhor, que era na arte, na música. E aí na carta ele fala dessa forma: inúmeras vezes eu pensei em tirar minha vida, mas me pareceu impossível abandonar essa existência sem compor todas as óperas que gritavam dentro de mim. Muitas pessoas que devem estar aqui nessa sala agora, tem 400 e tantas pessoas agora, milhares de pessoas provavelmente vão ver essa conversa e elas vão saber o que quer dizer quando eu digo que delas foi tirado o único sentido que fazia importância na vida delas. Perderam um filho, perderam a mãe, perderam um pai, perderam um companheiro, companheira, um grande amigo. E aí é como se tirassem delas o sentido que fazia essa vida valer a pena. E aí eu queria que vocês, assim que vocês puderem, né, quando a gente terminar aqui, vocês escutem uma música do Beethoven. A grande maioria das músicas que ele compôs
surdo, ele encontrou uma forma de ouvir música, que era encostando o ouvido dele na caixa do piano e sentindo a vibração da música. E aí, com a vibração, ele conseguia compor. Que é um jeito que ele encontrou de viver a vida que fazia sentido por aquilo que ele mais considerava importante, que era a música. Quando você escuta as obras de Beethoven e você fala, não é possível, você com todos os dois ouvidos teus funcionando direitinho, não ia ser capaz de compor aquilo. Então, quando tem alguma coisa que é muito difícil para mim, que eu acho que eu não vou dar conta, que eu não tenho capacidade de fazer, eu me lembro do Beethoven. A gente não pode abandonar essa vida sem expor, sem transmitir todas as óperas incríveis que a gente tem dentro de nós, mas que vão precisar de silêncio para que a gente possa encontrar a forma de expressar e de se ouvir novamente. Agora a gente está a 15 minutinhos do fim do tempo do Instagram. Aí eu vou ver aqui as perguntas. Aqui as pessoas comentaram muito sobre essa questão do silêncio, né? Depois que interna a pessoa e aí a gente não consegue se despedir, não consegue falar com ela, não consegue dizer o quanto ama. Então, eu penso que todas essas mortes, elas não podem ter sido em vão. Nem que seja para que a gente aprenda que não é para dizer que ama só na hora que morre, tá? A gente tem que dizer que ama muito antes. Porque não pode ser a única coisa a ser dita no momento da morte. Talvez a gente possa no momento da morte dizer, lembra que eu já te falei um monte de vezes que eu te amo, né? E eu continuo te amando. Mas que essas pessoas que não ouviram essa frase, que elas possam ter ensinado todas que não disseram que é preciso falar sobre amor, que é a única coisa que importa, é o amor que a gente viveu com essas pessoas até aquele momento. Tem uma moça aqui que se diz que sente que está perdida e abandonada. Não se abandone. No primeiro encontro da gente, eu disse assim, a primeira pessoa que tem que reconhecer que a dor é importante é a pessoa que sente a dor. Nesse distanciamento emocional que nós estamos percebendo as pessoas tentando praticar desesperadamente, né, de não se importarem, a gente só tem que olhar para elas e falar assim, vou manter distância desse povo. Porque você tem que se aproximar da sua dor, você tem que se amparar em primeiro lugar. Não vai dar para fazer esse trajeto sozinho, mas você não pode se esquecer no caminho, você tem que levar você. E é pesado, não é fácil. Você não está sozinha e desamparada de si mesma. Não faça isso. Tem uma pessoa dizendo que ela está sem memória. Talvez essa falta de memória, né? A falta de memória das histórias boas que foram vividas. É porque ainda está no grito. No tempo do grito, a gente não consegue ouvir outra coisa que não seja a dor daquele momento presente. Então você não lembra de nada do passado. Mas isso vai acomodar. É como se fosse, sabe quando a gente entra num rio clarinho, aí a hora que a gente vai entrando fica tudo turvo, porque a gente mexeu na areia de baixo assim. Para parar de ficar turvo, a gente tem que parar. E aí a areia vai baixando, a terra vai baixando.
e a água vai ficando mais limpa. Então existe uma grande verdade que está ainda escondida nesse turbilhão, nesse meio do grito. Não vai ser para sempre que você vai ficar sem memória do passado. Espera esse tempo, né? Faz esse silêncio. Se está no tempo do grito, continua gritando. Encontre as pessoas que dão conta desse grito. Encontre as pessoas com as quais você se sente a salvo, mesmo que você esteja no meio, né, desse grande tiroteio que possa estar acontecendo dentro de você. Porque é violento, é um tempo violento, é um tempo de uma dor violenta, porque tem revolta nisso. A gente não entende o porquê, mas a gente tem que saber que existe uma resposta para o e agora. Só que antes de chegar a essa resposta, a gente tem que fazer silêncio. E esse silêncio permite esse espaço de contenção do grito. Então se aproxime das pessoas que você se sente a salvo, porque elas existem ainda. Não, a gente, num primeiro momento de choque, a gente fala, não vou amar mais ninguém, porque as pessoas morrem, então não vale a pena amar ninguém. Vale a pena, vale a pena. Todos os dias que essas pessoas viveram com essa doença foram dias em que elas tiveram que ser muito corajosas. Então essa é outra coisa que a gente precisa honrar muito nessas histórias. A gente pode estar sentindo a dor de quem sobreviveu a essa perda, quem está aqui, né? Mas quem foi muito corajoso. Nunca digam que a pessoa perdeu para o câncer, perdeu para o Covid, perdeu para a doença renal. Ninguém perde. As pessoas são corajosas de enfrentar aquilo que tem para elas. Nós vamos ser corajosos quando chegar a nossa vez também. Porque não é uma questão de desistir, não é uma questão de perder. A morte vai chegar para todo mundo e a gente não pode dizer que o ser humano é um ser fracassado porque morre. A gente fracassa quando a gente não ama. Então é bom aí os 400 que estão prestando atenção aí para ir nessa direção. Essa direção que nos dá essa coragem para seguir em frente. Então ninguém perdeu para a Covid, tá? Combinar que se alguém falar perdeu para a doença, você olha feio. Às vezes não dá para brigar, porque tem gente que é bobeira, né? Brigar, mas fala não perdeu. Ninguém perdeu. As pessoas foram muito corajosas. Não importa quanto tempo que elas tiveram que enfrentar essa doença. 1 semana, 10 dias, 54 dias de UTI, de tubo, não importa quanto tempo elas tiveram que enfrentar, elas fizeram isso com muita coragem. E das pessoas que estão aqui, né, tem gente falando assim, a pessoa que não sabe acolher a dor, né? Muitas pessoas que devem estar, que vão ouvir essa conversa, podem ser pessoas que não perderam ninguém. Mas, então se você não perdeu ninguém, não perde a noção da coisa, tá? Se estrutura de uma forma a ser capaz de acolher com esse silêncio presente a dor das pessoas à sua volta. Então, se você não perdeu ninguém, de novo, não perde seu caráter, não perde sua humanidade, não perde a sua coragem de ser algo que faça diferença no mundo para melhor. Por favor, não façam parte do grupo que está distanciado emocionalmente. A gente está chegando no final aqui. Tem uma pessoa que a Elaine falando assim, parece que quanto mais tempo passa, mais a dor aperta.
Na verdade, Eleni, a dor é uma espiral. Então, cada vez que você sente a dor, você está num lugar diferente daquele que você estava a semana passada, quando você sentiu teoricamente a mesma dor. Porque a gente vai numa espiral nessa construção de se reabilitar no mundo, de se reencontrar. Então aperta muito, mas agora você já sabe que aperta e passa. Então toda vez que você sabe que vai doer, mas vai passar, você já entra na dor com mais coragem do que quando foi no primeiro dia da sua perda. As pessoas falando da Teresa de Calcutá, eu acho que a importância mais da história que eu compartilhei com vocês foi da importância de você acreditar que você sabe o caminho que você tem que seguir, mesmo que você esteja numa crise de fé, por exemplo, né? Então, lembra, tem muito para ser vivido e você ainda não tem força para fazer isso porque luto cansa. Processo de luto, tem um cara muito conhecido que chama-se Freud, que falava sobre o trabalho do luto. O trabalho do luto é quase físico, gente. Cansa, da fadiga, da dor muscular. É uma coisa realmente física, o trabalho do luto. Então é cansativo. Então, vamos fazer esse trabalho. Essa é a tua história. E a tua história é construída por você. E pelas suas perdas. E pelo amor que você viveu. Então, dentro desse espaço do trabalho do luto, existe espaço para acomodar esses tempos de silêncio. E, de novo, se você faz parte do grupo que vai ajudar todos os profissionais de saúde que vão ouvir essa conversa, para você aliviar o processo de luto de qualquer pessoa, você precisa ser impecável com a sua palavra. Esta frase: eu vou fazer o melhor que eu puder pelo seu pai, o melhor que eu puder pela sua mãe, o melhor que eu puder pela pessoa que você ama, é algo que traz para essa pessoa que está saindo ali do pronto-socorro, deixando o ente querido com aquela certeza: esse médico prometeu que vai fazer o melhor que ele pode. A gente não tem condição, gente, de prometer cura para ninguém. Essa doença trouxe um grande aprendizado para o profissional de saúde. Nós não temos poder de cura, mas a gente tem o poder de fazer o melhor que a gente souber fazer, que a gente puder fazer o melhor que está ao alcance nosso. Então, essa mensagem ajuda muito nesse tempo do silêncio antes da morte, né? Desse tempo de adoecimento, da internação. As pessoas que saem do hospital, elas precisam ter certeza de que quem está cuidando lá está fazendo o melhor que pode. E isto não é óbvio, isso precisa ser dito. Precisa ser dito com os seus olhos inteiros pregados ali nos olhos da pessoa que está te ouvindo. Você tem que dizer: eu vou fazer o melhor que eu puder por você. E isso não é uma promessa vazia, isso não é uma promessa de perfeição, isso não é uma promessa de milagre. Fazer o seu melhor não pode ser um milagre, gente. Não pode ser um milagre. Você não pode ser uma pessoa tão ruim que fazer o melhor que você pode fazer seja considerado um milagre. Embora ultimamente a gente tenha visto que muitas pessoas, assim, para fazer o melhor deve ter que acontecer um milagre. Mas tomara que a gente não faça parte dessas pessoas que precisam de um milagre para serem melhores. A gente tá chegando no final aqui. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui muito importante para responder. Mais tarde a gente vai ter um especial com duas artistas magníficas aqui no Inumeráveis, que vão trazer a arte para expressar essa minha conversa hoje sobre o silêncio. Então, a qualquer momento aí, vocês fiquem atentos que elas vão aparecer. Tem uma pessoa aqui falando assim para eu falar sobre luto. Então, eu tô falando sobre luto, né? A gente tá falando isso desde terça-feira. A gente tá falando sobre luto. Que as pessoas têm direito à dor, que tristeza não é doença, que luto não tem tempo para ser resolvido. É exatamente sobre luto que nós estamos falando.
Só que eu tô falando em português, né? Então aí parece que eu tô falando de outro assunto. Não tô falando em psicologuês e nem em mediquês. A gente precisa ser. Mas silêncio, gente, não tem problema. Pode ser em silêncio em inglês, em português, em espanhol, em japonês. Você pode encontrar uma pessoa que fale qualquer língua. Ela consegue entender o que é silêncio. Não é difícil para as pessoas entenderem o que é silêncio. Embora elas sejam difíceis de expressar o silêncio de uma maneira potente, presente, todo mundo entende o que é silêncio, tá? Tem pessoas perguntando sobre as fases. É, Você vai ter pelo menos umas 10 teorias falando de fases, mas a verdade não é uma teoria, a verdade é uma experiência. E a sua experiência de luto vai compor o seu trajeto. O primeiro trajeto é um trajeto de muita dor, por isso que a gente falou do grito. A segunda parte do trajeto precisa ter silêncio. E aí vão ter autores que vão dizer que a gente vai preencher esse silêncio das diversas formas. Então, nós não estamos falando sobre teorias, a gente está falando sobre a experiência de viver o luto. Essas aulas online não são aulas para profissionais de saúde aprenderem quais são as fases do luto, porque eles têm bastante bibliografia para estudar sobre isso. Tem vários cursos muito potentes que as pessoas que querem trabalhar com esse assunto podem fazer. A proposta dessas aulas é trazer a oportunidade de pessoas que estão vivendo o luto na própria experiência e reconhecer que elas estão dentro da vida delas. Não importa a fase que qualquer profissional de saúde possa diagnosticar, mas o caminho é o caminho da vida dessas pessoas. E a gente vai estar nessa sequência de aulas online, né, sobre luto. Então falei na terça-feira, tá no IGTV do Inumeráveis. E a de hoje também vai ficar gravada, né? Tem pessoas perguntando aqui se vai ficar gravada. Vai ficar gravada. E amanhã a gente vai conversar sobre o que vem depois do silêncio, nesse tempo, nessa trajetória de luto, tá? Então, que esse manto de amor que vocês viveram te cubram até o nosso próximo encontro amanhã.